Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Heber e nós começamos mais um Desligando o Sistema, podcast que não passa pano para ninguém, que coloca memória em algumas pessoas no Distrito Federal que estão sem memória, não conhece, não viu, não sabe, e a gente sempre também traz pessoas que são relevantes para a cidade, que tenham alguma ideia de cidade, alguma perspectiva a respeito de futuro da cidade, sempre trazendo gente diferente aqui, né? Alguns pré-candidatos. E hoje eu tô com ele, meu parceiro, Pedro Paine ou Paine? Pedro Paine. Parece dor, né? Paine, no gain, no pain, no gain. A pronúncia é a mesma. É mesmo? É tipo Wayne. Bruce Wayne. Nada a ver. Max Payne. Estou aqui com o Pedro. Pedro que é pré-candidato pelo Partido Novo. Pedro que é missionário da Igreja Católica do Campus Firey. Isso. Tô valendo. Não estudei não, mas como eu tô perto dele, eu sei desses trem. Excelente. E hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Ontem, Pedrão, lançou o livro dele, Comandar-se. Ele chama Domínio Próprio na Palavra do Senhor. Isso aí. Não é isso? Autodomínio. Esse é o Espírito Santo. Isso aí. E aí, vamos falar um pouquinho a respeito do livro, vamos falar a respeito da pré-candidatura dele, como é que tá, como é que não tá, e vamos pra cima. E tô com ele também. Não, primeiro você fala. Boa tarde, meu caro Pedro. Boa tarde, Pastor Heber, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, por estar participando desse podcast. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir de alguma forma com um debate público e colocar à disposição para a gente fazer Brasília crescer. E o legal é que ele fala bonito, é outra conversa, ele é diferente. Ele fala, são palavras, advogado é diferente e tudo mais. Tá com um pouco de eco, viu, produção? Depois você dá uma tiradinha do eco só para não reverberar. E eu também tô com ele, filhote do Ceará, que chegou aqui de Fortaleza. Falei, o Pedro vai estar lá. Ele falou, eu quero estar lá, quero estar, porque um homem da inteligência, um homem diferente da IA, um homem Thierry, meu querido. Thierry e aí? Sábio, exatamente. Estou aqui a convite Thierry do Pastor Sábio. Heber. Aceitei o convite porque gosto muito do Pedro, gosto muito das Obrigado. propostas que ele tem. Para ser bem sincero, eu nunca fui tão envolvido com política, mas conheci o Pastor Heber e foi uma mudança completamente. De alguém que não gostava de política, não queria nem falar de política, não queria nem saber de política, nunca nem votou. Chegou, não. Você nunca votou, Thierry? Nunca votei. Eu tenho Sangue de 23, Jesus 23 tem poder. anos e nunca votei. E você Você sempre justificou. Não, nunca nem justifiquei. Meu Que Deus, isso, pô? ele deve estar cancelado. Não, mas Tá cancelado, Thierry. Peraí, Seu CPF não existe. ainda que eu tenha... que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte. E tu me convenceste a estar aqui em Brasília para trabalhar com política, porque eu acreditei no projeto. Ei, falando sério, vai ver teu CPF. Tu deve estar com o CPF irregular. Tem que conferir, Eu tô com, acho que uma multa de R$23 ali, aproximadamente. Daqui a pouco, você já viajou pra fora do país? Já, pô? Depois E deixaram? E deixaram? Já, pô. Porque tu tem uma cara diferente também, de meio de Bin Laden. De homem-bomba, né? Assalamu alaikum. É diferente, né? Mas voltando pro Pedro. Pedrão, meu irmão, a gente sempre começa aqui no podcast... Perdão. A gente sempre começa no podcast fazendo uma pergunta clássica. Uhum. Quem que é o Pedro? Quem que é o Pedro? Boa pergunta. Vamos lá, eu nasci em Poços de Caldas, uma cidade no interior de Minas. Sou filho de pais que são cariocas e vivi lá até os meus 9 anos de idade. Depois vim para Brasília, obviamente, porque meus pais se mudaram para cá. E desde então moro aqui e aí, assim... Bem, vou falar um pouquinho da minha história, principalmente profissional ali, né? A partir dos 17, 18 anos, começou a me inquietar o fato de eu não ser uma pessoa disciplinada. E pensei, qual o melhor lugar para eu aprender a ter disciplina, se não talvez o Exército, as Forças Armadas. E aí quis me alistar e falei que eu era voluntário para servir o Exército. Descobri a época que existiu o NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Para a pessoa ficar 1 ano como aluno, depois, no ano seguinte, a depender da classificação da turma, volta como oficial temporário. Pode ficar no máximo 8 anos no Exército. E vi nisso uma oportunidade não só de adquirir disciplina, mas como também ter um início de carreira profissional muito bom para um jovem de 18, 19 anos estar ganhando um salário já bem bom, bem expressivo. E nesse meu tempo de exército, né, eu fazia educação física já na UNB, também esse é um ponto que a gente vai falar um pouquinho hoje de esporte, sempre fui apaixonado por esporte. Repreendido. Sempre fui apaixonado por esporte, então joguei futebol desde cedo, né? Eu era um dos moleques que queria ser jogador de futebol profissional. Então... Jogava alguma coisa? Alguma coisa eu jogava, mas longe de ser profissional.
Logicamente, além de futebol, eu gostava de correr, gostava de... Também velejei aqui no Lago Paranoá por um tempo. Natação, fiz natação. E mais recentemente, né, comecei a correr mais. No meu tempo de exército, corri uma maratona. Disputei uma Olimpíada do Exército na natação, no nado peito. Também no de equipes. Enfim, o esporte sempre foi uma paixão. E aí, por isso que eu comecei a fazer educação física quando eu fiz 18 anos. Você fez o NPR no 32? No 32 GAC. Então você viu a plaquinha de quem que foi campeão, né? Das Olimpíadas dos NPRs, né? Você não chegou a ver, não, né? Única turma que foi campeã das Olimpíadas do CPR, não? Nunca ouviu falar, não? Então depois você vê a plaquinha lá. Qual que foi o volta ano? lá. Qual que foi o ano? 2000. 2000. Depois você vê lá, quem o único que ganhou as Olimpíadas do NPR. Excelente. No meu ano não teve Olimpíadas do Eu NPR. fui do NPR, pra quem não sabe, do 32 de AC também, turma Brasil 500 anos, 2000. Vai lá na plaquinha que você vai ver, pô, aspirante Éber, entendeu? Tá lá. Não, mas falando sério, eles escolheram praticamente 20 atletas pensando nas Olimpíadas. Eu era o único não voluntário da história. O único da turma não voluntária era eu. E me pegaram. Aí eu peguei uma cartinha da Confederação de Vôlei, que na época era da seleção, da federação, que eu tinha sido convocado pra gente jogar o brasileiro e tudo mais. Aí os caras falaram, não, agora que você vai, que você é atleta e tudo mais. E aí pegaram. E eu fui o único não voluntário, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Assim, todo mundo que tem filho homem, NPR não tem pra mulher não, né? Não. Quem tem filho homem aí, meu irmão, faz sentido. Disciplina, espírito de grupo, a questão de força mesmo, sabe? Inteligência emocional. Quando você acredita que você não tem mais nada, você aprende que você tem mais 40% ainda para queimar. Essa questão da inteligência emocional mesmo, de você conseguir, mesmo com adversidade, mesmo não concordando, conseguir ficar calado numa situação. E eu, que falo pra caramba, aprender isso foi bem... E ajudou até no meu casamento, cara. Eu consegui, mesmo com conflito, eu consegui ficar calado, eu consegui... Eu falo que o Espírito Santo me levou pro exército para eu aprender algumas coisas. Mas fala um pouquinho mais do exército. O exército te dá essas bases que são de família, né? Mas o exército tem muito disso como princípio, como valor, né? Sem dúvida. As bases do Exército a gente aprende desde cedo, que é a hierarquia e disciplina. Né? Tem, inclusive, os portões da Academia Militar das Agulhas Negras falam que cada um dos pilares representa uma dessas duas coisas. Mas, de fato, o Exército é uma escola para a vida. A gente aprende lá coisas que a gente não aprende em nenhum outro lugar. São né? tradições, né? Perfeito. E a gente passa, de fato, quando a gente faz acampamento, a gente passa por privação de sono, privação de fome. A gente passa por coisas que a gente naturalmente não se colocaria como obrigação, e nisso, em todas essas coisas, a gente aprende muito. Então, eu acho que, assim, eu não vou dizer que todo homem precisa obrigatoriamente passar por lá, mas é interessante. Mas é interessante. Vai e vença, Eu né? recomendo. Eu recomendo. E assim, outra coisa para você que é NPOS, você aprende a comandar. É outra história, aprende a liderar. A liderar. É diferente. E assim, aprende a liderar, a começar pela obediência também, né? Um pouco daquilo que você falava. E o líder no exército é o primeiro que faz. Sim. Se você vai correr, você tem que correr na linha com a tropa. Se você vai ralar, você tem que ralar com a tropa. O líder, ele sempre faz primeiro. Então, você nunca vai ver no exército alguém ralando a tropa, sendo que o cara não fez, ou enfim, já tá fazendo. Tem uma frase que tinha na parede lá do NPOR, não sei se na sua época já tinha. Depois, eu voltei lá recentemente, apagaram, botaram outras frases, mas a palavra convence, o exemplo arrasta. Não tinha. Pô, isso sempre foi uma parada que me tocou muito. E, inclusive, assim, também fazendo um breve parêntese, é um dos motivos pelo qual eu acredito fielmente que Jesus veio ao mundo. Assim, óbvio, tem várias razões, né? Mas ele veio para mostrar que é possível viver uma vida de santidade também. E ele literalmente foi isso. Foi o exemplo que arrastou. Exato. Né? Foi muito mais do que as palavras dele. Foi o exemplo que ele deu em cima das palavras. Thierry, você teve alguma experiência aí como é que é a tua experiência em relação à disciplina, a domínio próprio? Porque assim, comandar-se. Tem um livro aqui de comandar-se que nós vamos falar sobre ele. É interessante. Nome indireto isso não, né? É interessante o Pedro ter falado isso, porque eu também passei por muita dificuldade em relação à disciplina. Essa autorregulação emocional, de controle inibitório, que eu quero fazer isso, mas não, calma. Pensa, escolhe o que é o certo e não o que você está querendo sentir. E o esporte, ele me salvou muito em relação a isso, né? Arte marcial, especificamente, você quer falar algo, mas não, deixa eu segurar o que eu quero falar aqui, deixa eu
controlar minhas emoções. Eu acho que todo mundo que tá em sociedade tem que aprender a conviver em sociedade e entender que não é só você, é o todo que tá ali presente, que você precisa, enfim, ter essa disciplina de o que é que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer, sabe? Uhum. Então, eu sempre É, passei por e quando essa. você começa a entender de coletividade, cara, você entende que a coletividade revela muito a tua individualidade. Porque se você só for um indivíduo fora da coletividade, você não tem razão de existência, pô. É. É um negócio maluco. Então, a coletividade faz parte da tua existência. É um negócio maluco de pensar e filosofar, né? Tem um autor que escreve um livro que chama Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esqueci o nome do autor agora. Acho que é Stephen Covey, talvez. Enfim, ele fala, eu acho um ponto muito interessante, que ele fala sobre a gente ir além da dependência, né? E aí virar independente, mas um passo além da independência é a interdependência, Sim, que é a gente perceber que a gente vive em sociedade e sim. que a gente, no fundo, embora seja pessoas independentes, que sabe se controlar, que sabe se dominar, a gente depende de outros para muitas coisas na nossa vida. Então, Exatamente. Pedrão, te fazer uma pergunta. Essa frase que tu trouxe do a a palavra palavra convence convence. e o exemplo arrasta. Na nossa sociedade hoje, né? Já trazendo o assunto pro Desligando o Sistema. Como que tu acha que o exemplo que a gente tem hoje na política tá em relação a isso? Aí tu acha que a gente tem esse exemplo realmente fidedigno ao que está sendo dito? A palavra está seguindo esse exemplo? Vou botar um plus a mais adicional no teu negócio aí. Amém. Não só na política. Como é que a gente tem vivido em relação ao exemplo arrastar como um todo? Uhum, Porque a política é reflexo daquilo que a sociedade é, né? é reflexo. Então, eu falei que essa é uma frase que me toca muito, porque, de fato, em todas as eras da vida, né? Eu dei o exemplo de Jesus mesmo, né, que confirma que ele veio dar o exemplo de santidade, mas isso vale para tudo. Na política, trazendo um exemplo que você deu, a gente tem um exemplo de um ex-presidiário na presidência. Então, por mais que tenha pessoas que defendam, que falam, prescreveu, né? Tem uma discussão jurídica em volta disso, é um absurdo o fato de que a gente tenha aceitado que uma pessoa que passou pela prisão, que tem provas cabais de que ele cometeu crimes de corrupção, esteja na presidência de novo. É um exemplo terrível, é um exemplo de impunidade hoje, que as pessoas acham que tá tudo bem cometer alguns crimes, que se eu tiver um bom advogado, talvez eu consiga me safar. Embora eu seja advogado há 3 anos, eu acho terrível esse tipo de exemplo que é passado para a sociedade. E não só do atual presidente, mas diversos exemplos. Aqui em Brasília, trazendo para o nosso exemplo específico, o que o Ibanez fez com o Master, com o BRB, foi um absurdo. Foi um absurdo. Na própria CLDF, os deputados aprovarem a compra, é terrível. E muitos desses deputados agora tentando reeleição, a gente tem que passar uma mensagem muito clara de não permitir que esses deputados sejam reeleitos. Não permitir. E para isso a gente precisa, de fato, dar essa mensagem nas urnas, votando em pessoas novas, em pessoas que querem fazer a diferença e que não vieram da política. Embora tenha pessoas que venham da política e também tenham sua relevância, por exemplo, o nosso candidato à presidência, o Romeu Zema, ele já seja político há 8 anos, ele também não veio da política, né? Ele era um empreendedor, um empresário, mas a gente precisa passar uma mensagem muito clara esse ano. Concordo. Agora, a grande questão que a gente tem que levar em consideração é, tirante a discussão de urnas, são válidas, se não são válidas, todo mundo está lá pelo voto. Sim. Então, assim, é de se refletir. É aquela questão que você falou, tá na hora de dar um recado mesmo. Eu não vejo nenhuma outra opção senão a política para, de fato, as resoluções práticas de uma sociedade. Uhum. A política é a chave para isso e a ferramenta para isso. A grande questão é que nós confundimos o que de fato é a política com esse sistema Uhum. político que vivemos hoje. Porque a política é o polis, o bem comum, né? E quando você fala de um sistema, é um bem para indivíduos, Uhum. para feudos, para clãs, para segmentos. Por mais que a política seja a representatividade da sociedade, e que eu acho que acho não, eu acredito que a política ela tem que ser a representação das maiorias e das minorias, tem que ser de todo mundo. Perfeito. Eu acredito mesmo que
Todo mundo tem que ter a sua representação para ter voz de fala, para ser uma democracia de fato política. Uhum. A grande questão que a gente vê hoje é que o sistema, que hoje a gente está falando de desligar, ele se retroalimenta para com dois vieses que não param nunca de se retroalimentar, que é buscando dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Muito mais do que influência. É mais poder mesmo. Poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Para que eu tenha mais, independente de quem está ao meu redor. Uhum. Como que a gente consegue quebrar um negócio desse, cara? Pois é. Sei que a pergunta é muito difícil de responder. É. Mas como é que a gente quebra isso? Desde Dom João VI que tá essa bagaça. Então, eu queria, antes de responder propriamente essa pergunta, eu queria comentar um termo que o senhor usou que eu gostei muito, que é o bem comum. Esse é um termo que a doutrina social da Igreja Católica usa muito quando fala sobre política. A Igreja Católica tem várias encíclicas e depois foram compiladas, literalmente um livro que chama Compêndio, que é como se fosse esse compilado da doutrina social da Igreja. São várias encíclicas, então várias cartas de papas, desde o Papa Leão XIII, 1890 e pouco, começou com a Rerum Novarum, ele falando sobre a condição dos operários naquele tempo, naquela época, combatendo frontalmente socialismo, comunismo, até os dias atuais, passando por vários temas, desde meio ambiente, a própria política em si, passando também agora mais recente, que tem menos de um mês, do Papa Leão XIV, sobre inteligência artificial. Então, a igreja ela tem uma mensagem muito clara sobre essa doutrina social, sobre a política, inclusive. Interessante. Que poucas pessoas conhecem, inclusive poucos católicos conhecem, infelizmente, é algo que precisa ser mais propagado. E como é que a gente muda esse sistema? Como é que a gente desliga esse sistema? Onde é que acha isso? Então, a doutrina social da igreja, ela se digitar doutrina social da igreja católica, No Google mesmo, você acha? se jogar no Google, o primeiro link que vai aparecer é um site do Vaticano que tem o texto integral da DSI. Interessante. Mas, obviamente, existe o livro físico, que é muito bom de ter, Bota de no pesquisar. Positivo. Que tem também um índice remissivo, que é muito bom, às vezes, que é um tema específico. Eu quero saber sobre, sei lá, eutanásia de animais. Fantástico, fantástico. Eu vou te falar que o papel, não sou da Igreja Católica, mas eu acho que o papel da igreja como um todo, a Igreja de Cristo, ela tem que pautar o que de fato ela acredita. Perfeito. É isso aqui, ó, a respeito de cada tema. Isso é fantástico. Eu acho que a gente tem que ter mais disso. A gente tem que por quê? Como é que eu vou discutir algo que eu não sei nem qual é a posição dele? E é aquilo que você falou. O católico nem conhece, às vezes, essa situação. Como é que ele vai discutir algo que ele professa se ele nem conhece? Uhum. Eu sou católico e não estava ciente dessa informação, por exemplo. Não, e em relação... É porque católico você tem a questão de uma igreja, né, Única. católica, apostólica, romana, de uma lá. A igreja evangélica é mais... Mas eu não... Eu vou fazer um desse aí agora. Ué, vou pegar até com base, falei para pegar, pesquisa, vamos fazer, eu acho que é interessante, inclusive para transversalizar essa conversa. Perfeito. Porque tenho certeza que se não 100%, 99% do que está escrito lá é o que a gente acredita. Sim, Então, sem dúvida. É o que... Volta lá, tô te cortando. Tô só o Faustão hoje. Não, tranquilo, é bom que a conversa vai fluindo. Mas vamos lá, desligar o sistema. Começa pela base. Eu acredito que, de novo, puxando aquele exemplo que a gente estava falando de a palavra convence, o exemplo arrasta, é por bons exemplos. Então, se tem pessoas que a gente acredita que deveriam estar lá representando a gente, essas pessoas merecem ser eleitas. Merecem mostrar aqui que é um bom exemplo de política. Não estou falando aqui que eu vou ser o melhor parlamentar do mundo, mas, óbvio, se eu for eleito, eu quero dar o melhor exemplo possível. Eu quero, se for eleito, ir, se não todos os dias, a maioria dos dias, de bicicleta para a Câmara. Por quê? Para dar um exemplo de que é possível praticar esportes também. Já faça o compromisso aí, irmão. Eu só não falo todos os dias, porque vai ter dias que vai estar chovendo, uma tempestade absurda, que eu vou trabalhar. Dá o seu jeito, meu irmão. Bota uma capa. Uai, o povo não tá aí, não pega chuva também. Então, quando não for, você vai de ônibus, de metrô. Perfeito, é possível, sim. Faça esse compromisso. Perfeito, eu faço esse compromisso. Pronto, tá feito esse compromisso. Meu pai usava um termo comigo, Tá feito o compromisso. O homem vai trabalhar de bicicleta ou de transporte público. Perfeito. É isso aí. Pronto. E eu vou junto com ele alguns dias. O meu pai fazia um símbolo pra mim com a mão, que era, cara,
te vira. É tipo, te vira, entendeu? Te vira, é isso aí. Te vira, pô. De Não, Thierry, cara, de- de Thierry. Não, mas eu vou te falar. Vou dar o exemplo de um camarada, é, independente de se a gente gosta, se a gente não gosta, mas é um cara que em Brasília refletiu isso, e é o que eu lembro que mais refletiu isso, chamado José Antônio Regufe. José Antônio Regufe, eu lembro a primeira eleição dele foi em 98, salvo engano, certo? Eu lembro dele panfletando ali na Asa Sul, parando de mesa em mesa, entregando o panfleto. No panfleto tinha quantos que ele tinha. Não era em campanha, não, irmão. Aham. Pré-campanha? Antes de pré-campanha. Ah, tá. Os exemplos que ele acreditava. Ele foi, e na campanha intensificava isso. Uhum. Ele botava quanto que ele gastou naquilo, qual que foi a tiragem disso, e ele botava, entregava na tua mão e perguntava. E tinha os compromissos que ele fala até hoje, Aham. de ele não ter 13º, 14º, 15º, ele não ter motorista, ele não ter carro, ele não ter... toda a austeridade em relação... E ele cumpriu isso desde sempre. E um combate a Sempre. privilégios que o próprio Novo defende muito. Total. E isso, ele fazia isso. Lá atrás, mesmo antes de ser eleito, botava e falava, aqui estão meus compromissos, a gente precisa de seriedade. Se você não for ficar com o panfleto, me devolve. Porque teve custo. E vou entregar para outra pessoa que valer. Não joga fora. Se você for Aham. jogar fora, me devolve. Era desse jeito que o cara fazia. Legal. Na austeridade, inclusive, Interessante. do panfleto. Ele sempre foi assim. Vamos questionar uma série de outras coisas. Eu acho que ele vacilou em um bocado de coisa que ele podia ser, inclusive, governador dessa cidade e se furtou da responsabilidade. Mas é uma ideia que teve exemplo e que gerou militância. Quando é assim, muda o mundo. Muda um bairro, muda uma cidade. Ideia, que é carregada de exemplo da ideia e Uhum. gera militância. Uhum. Tem um camarada um pouquinho mais de 2000 anos atrás que ele fez algo um pouco parecido com isso aí. Tem. Que ele era uma ideia do céu, meu irmão. De ideia de salvação do mundo. Veio para cá. Ele foi o exemplo dessa ideia. A gente estava falando disso. Sim. Foi o exemplo. E a partir do exemplo da ideia, ele gerou militância. Uhum. Que é o que a gente pode brigar, o que for aqui dos católicos, do evangelho, mas gerou militância, meu irmão. Pode ter as confusão nossa aqui, mas ele gerou militância. Hoje a gente está falando dele aqui exatamente por conta disso. Vamos ser Jesus na política? Uhum. Então tem que ter uma ideia. Tem que ter um exemplo para gerar militância. Tem um livro muito famoso que chama Imitação de Cristo, que é muito forte, que fala justamente da gente levar esse exemplo dele também. É muito profundo. Mas não só uma ideia, né? É o verbo que se fez carne. Sim. É o habitou Logos. entre nós, o Logos, perfeito. É a palavra em ação. Exato. E mais uma coisa que eu ia comentar. Assim, que embora seja, de fato, uma militância em algum modo, a igreja tem alguma carta de algum papa também, me fugiu agora exatamente quem que é, mas que fala que a igreja ela cresce não por proselitismo, mas por atração. Então, Uau. não só essa... É isso. O martelar e isso. você tem que fazer... É a não sei o quê. influência. Não, até atração. porque o Espírito Santo ele é ele quem traz o convencimento ou entendimento. Uhum. Se a pessoa vai por algum tipo de proselitismo, ela vai desviar, irmão. Sim. Porque não tem algo que é transformador. Uhum. A transformação ela é de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Já estamos pregando aqui. E é isso que é a disciplina também. Uma coisa que me motivou Sim, a escrever Deus. esse Disciplina. livro foi o fato Já é o de segundo, que... né, João? É o segundo. O primeiro foi de quê? O Bom Combate. Bom combate. Sobre Só o o Paulão. exército e uma história de conversão também. Eu estava falando um pouquinho de mim, eu vou só fazer esse breve parêntese. Eu servi o exército até 2023. Em 2021 foi quando eu acho que de fato... Não, acho que um pouquinho antes talvez eu tenha me convertido. Mas foi quando eu entrei na rede de missão Campus Fidei, que hoje eu faço parte com a minha esposa, que a gente é missionário. E quando eu me casei com ela. Hoje a gente tem 2 filhos, o André de 3 anos e a Aninha de 9 meses. Mas enfim, abri esse breve parênteses e estava falando da disciplina. Uma das coisas que me motivou muito a escrever esse livro foi o fato de que no exército eu vi que tinham muitas pessoas que eram de fato disciplinadas, que andavam com a farda bem passada, com a barba feita, com o coturno engraxado, mas que quando chegava em casa tinha uma vida completamente Bagunçada. desregrada. A cama era bagunçada, dormia 4 horas da manhã para acordar no dia seguinte, e de noite ir para bebedeira de novo, não tinha disciplina nenhuma de estudo, não tinha disciplina nenhuma nos relacionamentos que assumia, se é que assumia algum compromisso. Então, por que a disciplina ela aparentava que existia naquela pessoa dentro do quartel, mas quando saía essa pessoa era indisciplinada? A disciplina também é desse jeito, ela nasce de dentro para fora.
Se no exército me obrigam a limpar o chão e eu não sei o motivo pelo qual eu tô limpando aquele chão, eu vou chegar em casa e minha casa vai ser uma sujeira. Agora, se me explicam o motivo pelo qual eu tô fazendo aquilo, eu vou fazer com propósito, eu vou fazer com... Vai ser diferente. Eu vou chegar em casa e eu vou querer replicar aquilo que eu aprendi no exército. Então é importante isso, não só dar o exemplo, mas mostrar por que eu tô fazendo aquilo, né? Esse é um dos motivos que eu acho que não só a igreja, mas tudo, né? E eu espero que a minha candidatura também cresça dessa forma, por atração, não por proselitismo. Pedrão, tu como pré-candidato a deputado distrital do Novo, como que hoje você acredita que traria Jesus para a política? Como que você eleito, cara, como que eu vou trazer o Jesus que está em mim para esse governo, para essa política? Thierry, depois que a gente se converte, a gente passa a viver uma vida, assim, cada vez mais una, né? Cada vez mais direcionada para um propósito, para um objetivo. Então é muito triste quando a gente vê, por exemplo, um político que é duas caras, né? Sei lá, por um lado ele defende uma coisa, você sabe que na vida prática dele ele não faz aquilo que ele prega. Então, a começar pela vida que eu já vivo, entendeu? De ser marido, de ser um pai de família, de criar 2 filhos pequenos, que é um desafio grande, mas é extremamente recompensador. E aqui eu trago só esse também breve parêntese para dizer para muitas pessoas que às vezes têm medo de ter filho, o filho é uma bênção de Deus, e quando a gente dá esse pequeno passo de aceitar, de ser aberto à vida, de ser aberto à ação de Deus, ele recompensa a gente muito maior. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. A gente é um pouquinho generoso com ele, ele é 10 vezes mais com a gente sempre. Então, eu sempre tento trazer, assim, para o meu discurso, não pelo fato de que, hoje eu quero falar desses 4, 5 versículos da Bíblia, hoje eu quero pregar isso ou aquilo. Mas isso vai surgindo naturalmente conforme a gente vive uma vida reta, tenta viver uma vida que a gente busca tentar sempre se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar nas escrituras, viver uma vida de oração. Então, isso cada vez mais vai ficando mais claro para a gente e isso vai se transbordando, né? A gente é esse vaso de barro imperfeito que habita nele o Claro, pô. Espírito Santo. E não só habita nele, mas quanto mais a gente se aprofunda, a gente espera que isso transborde para outras pessoas também. Então, eu espero que, se eu for eleito, isso transborde de alguma forma na minha vida pública, né? Resumindo, é só existir que você leva Jesus ali. Se você for Jesus, a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo fala: já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Se Cristo já vive em mim, apenas a minha existência no local, se Cristo vive em mim, eu já estou levando Jesus. É o resumo do que o Pedrão falou. A nossa vida, ela tem que ser o reflexo. É aí que a gente perde, pô. E assim, mesmo com as nossas imperfeições. Porque quando Cristo é em nós, a gente não passa muito tempo. É o lance do vaso de barro. O vaso de barro, ele tem as características dele, ou ele é maleável e ainda tem a possibilidade de você ir moldando, ou ele já passou e está enrijecido. O enrijecido não volta a ser barro maleável de novo, só quebrando. Então, a nossa vida em Cristo, ela tem que ser o tempo inteiro o barro maleável, cara. Porque o dia que você já está rígido, aí ele te quebra para poder fazer de novo. É só essa parada que você tem. É verdade. Então, assim, o ser humano que acha que é muito enrijecido, que, meu irmão, o cara que acha demais, o cara, brother, tá falando aqui um cara que foi quebrado 500 vezes, exatamente porque começa o orgulho, a soberba, o muito conhecimento, o muito talento. O cara muito talentoso, ele corre muito risco, cara. Ele achar que o talento é dele. Esse é o grande risco do brother que tem muito talento. Ele achar que o talento é dele. Não tô falando de mim hoje. Nossa. Vamos. Mas, ó, eu queria aproveitar esse exemplo que você deu de falar que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, Aham. para contar brevemente sobre essa rede de missão que eu faço parte. Top. Ela surgiu em É 2013, isso. na Jornada Mundial da Juventude de 2013. Então, ia ter uma homilia em um lugar que foi construído pelo governo do Rio de Janeiro, cujo nome era Campus Fidei, do latim Campo da Fé. O governo do Rio de Janeiro Homilia é gastou... um culto, uma pregação. A grosso modo, sim. Pronto. Sim. Ia ter uma... É porque homilia para nós crente que nunca foi católico, não é uma palavra, por mais que seja uma Aham. palavra que não é muito usada, então a gente não, entendeu? Uma pregação. É um ajuntamento para pregar, ponto. Isso. E
E um dia antes de acontecer essa pregação, vamos colocar Uhum. no Campus Fidei, aconteceu um alagamento, uma enchente, chuvas muito fortes no Rio de Janeiro. Esse lugar ficou completamente impossível de acontecer a homilia Foi na lá. Jornada da Juventude? Foi. Eu lembro disso aí, pô. E do dia pra Eu lembro noite... da confusão da água que deu. Exato. Teve que ir pra Praia de Copacabana. E na Praia de O Copacabana, Papa veio, pois. o Papa É. Francisco fez uma homilia muito forte de se perguntar, será que com isso, ou seja, com esse fato de que o Campus Fidei que o governo tinha construído, que alagou, será que com isso Deus não quer passar uma mensagem pra gente também? Será que ele não quer dizer que o campo da fé, ele não é um lugar geográfico, Perfeito. e sim é cada um de nós, Não é que eu construído sou um por mão campo de da homens, fé, é isso aí. que eu sou um campo da fé, que você é um campo da fé, que o Thierry é um campo da fé. Então é essa igreja ambulante. A Top. gente é uma igreja onde quer que a gente vá. Exatamente. É nisso que eu te respondo também. Como é que você vai Leva viver, vai falar de Jesus lá na Assembleia, lá na Vivendo. CLDF? Vivendo. Sendo um campus fidei, sendo um campo da fé, também lá dentro. Em qualquer lugar que a gente tá. Como que isso contrasta na tua visão com a tese que a galera fala que o Estado é laico? O Estado é laico, mas ele não é ateu. Perfeito? Então, é natural que as pessoas tenham liberdade religiosa também. O laicismo tem a ver com a liberdade, né? Perfeito. Então, as pessoas são livres para professar a fé em qualquer lugar, inclusive dentro da Câmara. Né? Laicidade. Cara, vamos lá, vamos pra confusão. Por que pré-candidato, irmão? Eu sinto que é uma vocação, um chamado de Deus para mim. Lógico que eu não tenho essa certeza absoluta, mas eu sinto que é um chamado, é uma vocação, e tenho fé que vou ser confirmado como candidato e que vou ser eleito em outubro. Foi algo que, assim, se eu for puxar, desde quando que talvez tenha a primeira sementinha que surgiu no seu coração? Na época que eu estava no ensino médio, eu sempre voltava de carro com meu pai da escola que eu estudava, final do ensino fundamental, início do ensino médio, ouvindo CBN. E na época falava, assim, tava acontecendo muitos protestos e tal, foi aquela época do gigante Dilma. acordou, Dilma, e bem, aquilo me revoltava muito, me causava uma revolta de fato de falar, cara, que absurdo o fato de ter uma pessoa lá cometendo crimes, dando um exemplo terrível para as pessoas, e a gente não pode fazer nada, o máximo que a gente pode fazer é ir pra rua, e aí tem que juntar milhares de pessoas para fazer um protesto, para, quiçá, talvez, fazer alguma pequena diferença em um voto de um parlamentar, para abrir o impeachment, para votar corretamente, né? Votar conforme Que democracia deveriam. é essa? Né? E assim, aquilo no meu coração falava, cara, eu acho que mais do que eu simplesmente participar de protestos, participei de muitos protestos. É eu entrar lá e fazer a diferença lá de dentro. É mudar o sistema, desligar o sistema, entrando lá dentro e fazendo a diferença. Não só fazendo protestos, que são importantes, são necessários, mas entrando e mudando de dentro para fora. A tomada tá lá dentro, né? Exato. Para desligar tem que entrar. Alguém tem que estar lá Não dentro fica para com a puxar. tomada lá de fora, não é exposto desse jeito. É. A tomada tá lá dentro. Eu sou desse aí mesmo. Você tem que estar lá dentro. É de dentro para fora, não tem como. E eu acho que assim, a sementinha foi lá, mas era algo que assim, eu passei muitos anos sem sequer achar, sem sequer saber se isso seria realmente um caminho para mim, um caminho profissional para mim. E no ano passado, discernindo isso com o meu diretor espiritual, que é um padre muito amigo que fica próximo da gente, que ajuda a refletir sobre a nossa vida, sobre os pecados, enfim, costuma ser um confessor também. Ele falou, Pedro, se filia no partido que você acha que você se alinha mais, e aí vê o que acontece. E aí me filiei, então, no final do ano passado, no Partido Novo, que é o partido que me parece um dos que mais se aproxima da doutrina social da igreja. Aqui também, fazendo um breve parêntese, nenhum partido se alinha perfeitamente à doutrina social. Isso aí. Mas tem alguns que se aproximam mais, outros menos. E me parece que o Novo é um dos que mais se aproxima do que a doutrina social da igreja prega. Então, me filiei no final do ano passado. E posso te falar, se tivesse um partido católico ou um partido crente, também não ia revelar aquilo que é a essência, a gente ia ser falho. Porque é feito de homens. Enfim, me filiei no final do ano passado e aí participei de um processo seletivo que existe no Partido Novo também. É um dos poucos partidos que faz um processo seletivo para ver se aqueles aspirantes a candidato, eles de fato se alinham aos princípios que o próprio partido defende. E aí o Thiago Ciani, que é o presidente do diretório daqui do DF, também me incentivou a continuar, a terminar ali o processo seletivo. Fiz, passei e
tomei um susto quando ele do dia pra noite me colocou num grupo de pré-candidatos. Falei, nossa, o que é isso? Já? Assim, desse jeito? E aí, enfim, fui vendo nisso também uma porta se abrindo, uma ação de Deus, abrindo de fato uma porta, colocando um caminho concreto para entrar na vida pública. E a partir dali, conversei com os meus chefes na época do escritório de advocacia que eu trabalhava. Eles foram me dando cada vez mais liberdade para poder participar. E fui conversando com algumas pessoas, possíveis apoiadores. Todas as pessoas que eu conversava, para minha surpresa, sempre me incentivavam. Falavam, Pedro, acho que você tem que entrar mesmo, acho que isso que te move é válido, é necessário, é preciso que a gente tenha pessoas católicas, cristãs, enfim, na vida pública, que defendam os valores que você defende, né? A minha principal bandeira também é o esporte, é algo que nas 2 últimas eleições eu pesquisava alguém que defendia isso como principal bandeira e eu não encontrava um candidato, entre mais de 500, 600 candidatos, eu não encontrava um que defendia essa como a principal bandeira. A gente pode falar um pouquinho de esporte aqui também daqui a pouco, mas fui vendo em vários acontecimentos da vida a ação de Deus abrindo as portas para que essa via, esse caminho, essa vocação fosse encontrando de fato um pavimento, né? O que é que de fato hoje tá de errado, não tá correto, que tu quer mudar? Rapaz, que pergunta ampla da peste. Vai começar Muita da coisa, onde, velho? Não, mas Seja específico, tá, Thierry. algo especificamente aqui no Distrito Federal. Pronto. Vamos falar do esporte. Vamos falar do esporte. Esporte. Mas Beleza. o que é que tem que ser mudado em relação ao esporte? Vamos lá, vamos conhecer primeiro o DF. O que hoje o DF tem de esporte, esse governo? O que pode ser feito, o que não pode ser feito? É uma pauta que é muito cara, já ajudei até a fazer. Só que, só um parênteses. O esporte aqui no Distrito Federal, ele é utilizado muito mais como assistencial, que é uma das características, mas como única característica. Uhum. O esporte não é só assistencial. Vamos abrir esse leque. Pedro, o que o esporte é e o que ele pode ser? Vamos começar por uma pauta muito cara, que as pessoas Vamos lá. defendem muito: saúde. As pessoas falam muito, o SUS, a saúde, as filas dos hospitais. De fato, é um absurdo a gente ter uma pessoa que vai de manhã numa UPA ou em algum hospital público e tem que ficar o dia inteiro esperando atendimento, se é que consegue às vezes. Eu concordo, eu também me solidarizo disso. Mas o esporte, enquanto saúde preventiva, a gente pode falar isso com qualquer médico. Qualquer médico vai recomendar firmemente que todas as pessoas tenham um mínimo de atividade física semanal. E hoje a gente tem uma população sedentária gigantesca. Aqui em Brasília a gente tem uma quantidade enorme de servidores públicos. Quer ver uma proposta concreta que eu tenho para os servidores públicos especificamente? Uhum. Eu quero criar um aplicativo, e aí isso foi baseado em um aplicativo de um seguro de vida que eu tenho, porque é interessante para o seguro de vida que a gente viva o máximo possível para continuar pagando, né? E que ele dá bônus nas semanas que eu pratico exercício físico pelo menos 3 vezes. E aí ele mede isso com um relógio, nos próprios aplicativos do celular, se eu pratiquei o exercício ou não. E são, assim, coisas bestas. Às vezes é um cupom de R$10 que ele me deu por eu ter feito 20 minutos de exercício 3 vezes na semana. Mas se a gente coloca isso na administração pública, a gente passa a ter pessoas mais ativas na administração pública. Uma pessoa que no médio e longo prazo vai trazer um custo muito menor para o SUS. Não só para o SUS, talvez para o plano privado que a Sim, pessoa total. tem, enfim. É um custo de saúde muito menor. E eu falo, mas será que um aplicativozinho que dá R$10 de bônus para a pessoa motiva a pessoa? Olha, eu, que sou uma pessoa que gosto de praticar atividade física, já teve semanas que eu tinha feito 2 vezes e que na terceira eu tava meio sem saber se eu ia ou não ia. Eu falei, quer saber? Se eu for hoje, eu vou ganhar R$10. Vou correr 20 minutos para ganhar meus R$10 aqui. É uma coisa besta, que, assim, eu não precisava, talvez, desses Mas R$10. isso pode ser melhor explorado. Pode, Acho que sem a dúvida. ideia é fantástica. Sem dúvida pode ser melhor explorado. Fora saúde psicológica, né? Depressão, ansiedade, né? Quanto que Tudo. Tudo. Se você for Tudo. ver a economicidade para a saúde em relação a isso, for fazer um estudo, já deve ter estudo a respeito disso. Existem. Isso é absenteísmo, uma série de Existem. coisas que a gente Muitos. vai combater aí. Saúde, o que mais? Vamos falar um pouquinho mais de esporte. Ciclovia. Brasília é uma das cidades que tem uma das maiores malhas cicloviárias do Brasil. Só que é uma malha que não é interligada. Então, é uma malha que está dentro de vários bairros, por exemplo, Sudoeste. Tem uma malha excelente, só que só ali dentro.
Como é que eu, da Asa Sul, vou para o Sudoeste? Eu tenho que passar por vias extremamente movimentadas e muitas vezes perigosas. Dentro da Asa Sul, tem também alguma malha cicloviária, completamente desconectada. Na cidade eu moro, na Candangolândia, ela tem uma conexão hoje com o Núcleo Bandeirante. Não tem com o Guará. Se eu tiver que ir pro Guará, que é um bairro colado na minha casa, eu vou na missa na Paróquia Divino Espírito Santo, que fica a menos de 10 minutos da minha casa. De bicicleta dá 15 minutos. Só que eu tenho que passar por uma via muito perigosa. E como é que eu vou com a minha filha, de 9 meses? Eu boto ela numa cadeirinha, na frente da bicicleta, só que Correndo risco, né? eu tenho um extremo receio de passar em algumas áreas. Então, eu recentemente comprei um Fusca para poder ir na missa de manhã com ela e não correr esse perigo. Se tivesse uma ciclovia, simplesmente tivesse uma ciclovia lá, eu iria de bicicleta com ela, motivaria ela no futuro a estar praticando exercício físico, eu estaria praticando exercício físico. Falta interligação, falta interligação. Então, uma das propostas que também, obviamente, vai precisar de estudo é que todo quilômetro que for ser construído de estrada tenha também 1 quilômetro a ser construído de ciclovia. Não necessariamente no mesmo lugar, mas isso gera uma demanda induzida. O que é? A pessoa, por saber que não tem ciclovia na cidade, ela não vai optar por andar de bicicleta. Não. Ela vai optar ou por andar de ônibus, ou de carro, ou de Uber, ou enfim, de outros meios de transporte. Mas se tem, e é bom, e é boa a ciclovia, né? É bem pavimentada, não é esburacada, tem uma manutenção feita regularmente, ela passa a optar por andar de bicicleta. Então não faz sentido o governo olhar e falar, mas tem poucas pessoas que andam de bicicleta na cidade, então a gente não vai nem construir nem dar manutenção. A lógica tem que ser o contrário. A gente vai construir e dar manutenção porque a gente quer que as pessoas andem de bicicleta. Incentivam esse modal de deslocamento, né? Modal Exato. fantástico. Tu citou tua filha, cara, e enfim, junto do assunto da ciclovia, e isso me levou a pensar que o esporte, como um todo, é um hábito que se constrói desde criança, né? Como que tu enxerga o cenário do esporte para as crianças e adolescentes do DF? Como que a gente pode influenciar elas a praticar desde pequeno? Como que isso está correlacionado à educação? Políticas públicas, no geral. Eu fiz educação física na UNB quando eu tinha 18 anos, foi isso que me permitiu entrar no NPUR na época. Depois acabei mudando para o curso de Direito, porque não me via tanto trabalhando com a área, muito embora eu adore praticar exercício físico, eu não me via tanto trabalhando com isso. Mas na época que eu fiz educação física, tem uma frase de um professor que eu lembro até hoje, que é um pouco de forçação de barra, mas em alguma medida faz sentido. Ele dizia que um bom profissional de educação física evitaria o trabalho de 10 médicos. É um pouco de forçação, eu sei disso. Mas bons profissionais de educação física, motivados, bem remunerados, conseguem motivar os alunos dele a praticarem educação física também. Então não é só chegar numa quadra de futebol, dar uma bola para as crianças e deixar elas jogarem futebol. É dar uma aula, inclusive, dentro da sala. Dentro da sala. É raro a gente ver um professor de educação física que leva, que escreve no quadro, que aplica prova. Não costuma ter. Mas é bom, é importante. Talvez essa seja uma via. Aí, o que a gente tem que fazer? Sentar com os profissionais de educação física, os líderes de cada classe, para entender as políticas públicas que mais fazem sentido para, de fato, incentivar o jovem a praticar mais exercício físico, porque isso é uma coisa que começa na infância. Eu fui incentivado desde jovem. Eu sei que eu sou apaixonado por esporte muito por conta do incentivo que o meu pai sempre me deu. Ele nadou, jogou tênis, correu também durante muito tempo da vida. Nada até hoje, numa piscininha de 8 metros, que ele botou um elástico, que é quase como uma esteira da piscina. Ele amarrou um elástico e aí ele nada sem sair do lugar. Interessantíssimo, né? Para quem tem é uma alternativa para quem tem piscina pequena. Mas enfim, só um breve parêntese de algo curioso que ele fez recentemente, né? Mas eu fui incentivado desde cedo. E eu acho que as crianças no Distrito Federal têm que ser incentivadas desde cedo. E é isso que faz a gente criar o hábito de praticar exercício físico e não ser uma pessoa sedentária que no médio e longo prazo gera um custo imenso para a saúde pública. O esporte ele tem 3 eixos que para políticas públicas, que é lazer, educação e alto rendimento. Então, e do lazer, da educação, gera o alto rendimento também. E o alto rendimento ele influencia a prática do esporte. Então, ele é essa interligação. As políticas públicas voltadas para o lazer e a educação, elas têm que ser completamente interligadas. Educação do esporte mesmo, sabe?
A educação, o esporte como educação. Uhum. Quando você falou que na escola entrega a bola para o menino, não tem educação nenhuma, Não pode tem. ter lazer. Mas o lazer sem essa interligação com a educação não funciona. Eu nunca fiz uma prova formal de educação física. Nunca o quê? Fiz uma prova formal de educação física. Na minha época eu fazia. É? Na minha época eu fazia prova. A minha Escrito. filha faz hoje. Na escola dela, Mackenzie, Interessante. lá, que Aham. coisa Mackenzie faz. Ela tá tirando nota baixa. Como é que tira nota baixa em educação física? Enfim, ela não entendeu a coisa. Mas, enfim, você tinha, a cada bimestre, você fazia um esporte específico. Então, o bimestre 1 era futebol, o bimestre 2 era vôlei, o outro era handebol e o outro era basquete, ou atletismo. E você escolhia e fazia essa integração. Uhum. Você estudava a história do esporte, você tinha todo um contexto envolvido nessa história, que é educação, irmão. Perfeito. Tinha questão de matemática, porque tinha que calcular como é que fazia. O moleque, ele tinha, a partir da educação física, uma base para as outras matérias, como Uhum. história, geografia, Uhum. ciências, tudo. É a integração. É aquilo que você falou, de um bom profissional, menos 10 médicos. Eu creio nisso. É possível, tá exagerado, mas se realmente for, ele faz essa interligação, essa interdependência, enfim, essa Perfeito. questão que a gente tem que fazer. Como deputado do esporte, a Secretaria de Esporte nossa, ela ainda é muito assistencialista, cara. Ela tem lá suas vilas olímpicas, hoje tem 8, não, estão 11 já vilas olímpicas, é bastante coisa. Atende bastante gente, mas é basicamente assistencialista Uhum. lazer, pô. Uhum. Então eu não tenho essa transversalização. O grande, na minha visão, o grande segredo do esporte é ele transversalizar Uhum. para educação, para segurança, para educação, segurança e saúde, principalmente. Vamos lá na Vila Olímpica. Cara, menino tá fazendo qualquer evasão escolar nessa região, nessa idade. Então eu vou criar uma modalidade de esporte focada para essa idade para ver como é que a evasão escolar vai Show ser de bola. junto com a escola. Política pública excelente. Mesma coisa com educação, com saúde. Quais estão sendo as comorbidades que mais estão vindo para essa região e qual a idade? Essa. Então, esporte para o idoso, voltado para isso aqui, para dar. Essa interligação falta, cara. É isso que eu vejo. Isso é política pública. Porque o esporte, as pessoas não imaginam, mas o esporte tem ele é um viés de impulsionamento das outras coisas, porque é divertido. Sim, exato. O fato de ter É lúdico. o ponto do lazer, É. da ludicidade, isso incentiva muitas pessoas a praticarem. Mas, infelizmente, a gente falava de desligar o sistema, os deputados que a gente tem lá hoje, eles não estão É preocupados... curral de voto. Eles estão preocupados em ser Curral de eleitos voto ou reeleitos. e emenda. Só isso. E emenda. E eles não estão preocupados em incentivar a população, eles não estão preocupados no bem Longo comum. prazo, né? Não estão preocupados no Política bem comum. pública, ela requer longo prazo. É projeto, planejamento, né? Eu gostei que tu fez a interseção entre o esporte e a saúde. Me traz também essa mesma perspectiva entre o esporte e a segurança pública, e a redução da criminalidade em regiões periféricas. Como que tu enxerga que, ou tu tem alguma pauta para isso especificamente? Como que o esporte ele influencia nesse sentido? Enfim, em tirar pessoas dessa... Então, um jovem que pratica esporte hoje, ele tem uma chance muito menor de cair nas drogas e cair na criminalidade. Isso é estatístico, só É buscar. estatístico, Isso é só sim. buscar a pesquisa Existem que tem. diversos estudos que É. falam sobre isso. Então, qualquer jovem da periferia, do centro, de qualquer lugar, se ele for incentivado a praticar esporte e ele pratica com regularidade, a chance dele cair em drogas ou na criminalidade diminui muito, porque ele passa a ter uma rede de apoio. Ele passa a ter não só uma rede de apoio, mas ele encontra alegria naquilo que ele está fazendo. E a pessoa que descamba nas drogas e na criminalidade, muitas vezes é por, não sei se falta de oportunidade, Não, falta de opção mesmo. Até O cara tá falta na de rua, opção. não tem o que fazer, vai fazer besteira. Aí vem um amigo, oferece um baseado, ele fala, não tô fazendo nada mesmo. E quando você está em senso de grupo por mais que até tenha esportes que são individuais, mesmo o esporte individual ele é coletivo. A questão de... Mesmo o esporte individual ele é coletivo. É a questão de autoafirmação, né? Tipo, você... Cara, autoestima, Autoestima. grupo, senso de grupo, Disciplina. disciplina.
O moleque já começa a ter senso de disciplina, de obediência, Vai de pro falta de campeonato, ganha obediência. o campeonato, De frustração, perdeu o Também. campeonato, que a maioria perde, não é a maioria que ganha, É. não, irmão. É. A A maioria maioria perde. A gente falava um pouco do exército. No exército a gente corria em forma. A energia que era aquilo, cara. A gente puxar canção, Total. todo mundo responder junto, É, vibrar e sair cantando e marchando na rua. Pô, aquilo era do Tu caramba. lembra da tua chegada do campo? Tu tava lascado, Vibrando. mas quando chega, caraca, bora, Joelho no moleque, peito. porque tem essa vibração mesmo. É. Eu lembro uma vez, tinha um coronel, Costa e Silva, lá de 2000, do 32. O miserável corria. Aí, corria. Aí, do nada, ele, grupamento inteiro, do grupo, não sei o quê, de calça e coturno. Correndo! Meu irmão, ao infinito. O velho corria velho, devia ser a minha idade na época. Eu devia ter uns 45. Meu irmão, o bichão não parava de correr eternamente. E o NPR era sempre era a primeira tropa atrás dele Do comandante. correndo. Ele capotou, caiu, velho. Continuou correndo, velho, não parava. Única turma que não teve ninguém que baixou foi o NPOR por conta de moral, velho. Excelente. Porque ele tinha o NPOR como o exemplo. Aham. Então, NPOR, vamos lá, moral, mesmo, e gritando, e ninguém, velho, vamos parar. Depois a gente se arrebentou. O bicho correu uns 30 km, filho, de calça e coturno. E rolava às vezes um trote também, não sei se aconteceu contigo. Vamos correr 10 km hoje. Aí corria 10 km, matava todo mundo. Na hora que tava chegando no quartel, ele seguia reto. Continuava. Aí você... Esse aí, é o abençoado. Aí abaixava a moral, esse você aí. falava, pô, quando que esse cara vai parar? Isso, velho. Você não sabe mais, você achava que ele ia entrar, ele seguiu reto, não, meu quebra Deus o do céu. Quebra o psicológico. Quebra total. Nessa pegada. Vamos lá, meu jovem. Falamos de esporte, vamos falar de juventude. Nossa juventude tá se perdendo. Eu tenho filhos, você tem filhos. A gente tem algumas... Meu Deus, que é isso? A prática de esporte. Vamos voltar para a juventude. Espelho. Maconha, cigarro. A prática de esporte durante a adolescência pode prevenir o uso de álcool, Boa, cigarro, Caião. maconha na fase adulta. Olha que coisa boa. Diferente, né? Excelente. Nosso Caião ali da produção. Vou até arrumar meu cabelo aqui, que tá diferente. Vamos lá. Falando de juventude, é isso aí que bom que ele botou. Uhum. Ensina, a palavra do Senhor fala que se você ensina o teu filho quando ele é criança, né, na infância, quando ele ensina o caminho do Senhor, quando ele for mais velho, ele não se desviará dele. Hoje a gente tem muita coisa concorrendo com o ensino e a disciplina do pai, como celular, como redes sociais, cada vez os meninos estão... como é que a gente ganha essa batalha? Se os pais querem que os filhos sejam disciplinados, sejam educados, os pais têm que ser disciplinados e educados. O exemplo arrasta. Então não adianta os pais delegarem uma tarefa para a escola, seja ela particular ou pública, pode ser a melhor escola do mundo. Se dentro de casa o filho tem um exemplo ruim, ele vai seguir o exemplo ruim que ele tem dentro de casa. Mesmo que ele aprenda que aquilo é ruim na escola. E isso talvez até seja uma educação, uma dificuldade muito grande no desenvolvimento dessa criança. De aprender uma coisa na escola e ser diferente do que ele vê em casa. Então, os pais, eles têm que começar se formando. Se o pai, ele sabe que ele não não tem uma alimentação regrada e ele quer ficar empurrando legume, verdura e carne no filho, o filho, e ver o pai comendo McDonald's todo dia, o filho vai querer McDonald's, é natural. É lógico, eu tô falando aqui, eu tenho, às vezes, às vezes eu pego McDonald's também, às vezes não é todo dia que eu pratico exercício físico, mas a gente tem que começar por cada um de nós. Então não adianta a gente também delegar isso pro governo, né? Não adianta a gente fazer uma promessa aqui, eu, como deputado distrital, vou fazer a juventude, vou resgatar a juventude no Brasil. Uhum. Eu vou fazer meu máximo para isso, mas... se o pai quer que o filho seja uma pessoa boa, disciplinada, com alimentação boa, saudável, ele tem que começar fazendo isso nele. Então, a política pública para o jovem, ela não pode se restringir ao jovem, ela tem que ser para adulto também. A educação, ela começa por isso, né? Então, eu escrevi 2 livros, sou uma pessoa que sou apaixonada por literatura também, eu sempre gostei muito de ler.
Aqui também fazendo um breve parênteses, eu gosto muito de ler porque tem 2 livros que me marcaram muito, Harry Potter e Desventuras em Série. Tem a cara do Harry Potter, velho. Não tem a cara do Harry Potter ele, velho? Agora que eu tô pensando, nunca te falaram isso não, velho? Tu é a cara do Harry Potter, só que tem o cabelo mais curtinho, velho. Vou deixar crescer e fazer o raiozinho aqui. Velho, tu é a cara do Harry Potter. Mas 2 personagens bestas, assim, a Bota o Hermione... Harry Potter aqui pra gente ver. Ele mais velho. É. A Hermione e o Klaus, que eram personagens que liam pra caramba e que resolviam problemas na vida real deles, lá no universo criado lá por J.K. Rowling, pelo Lemon Snicket. E os livros são valendo de grosso, né? São grandes, são bons. O Desventuras em Série até não é tão grande, mas são 13. E é muito legal. O número não é muito bom, mas tem uma mística aí por trás. Tem alguma coisa né? errada aí. Mas eram personagens que liam muito e que resolviam problemas da vida real com base nos livros que eles tinham lido, né? A Hermione com feitiços, o Klaus com coisas que eles aprendiam em livro jurídico, livro de animais, livro dos mais diversos assuntos. Fecha parêntese. Esses 2 personagens me fizeram gostar muito de ler. E a leitura foi algo que eu sempre vi muito em casa. Meus pais, eles sempre gostaram de ler. Então, eu não sei se eu gostaria tanto de ler se eu não tivesse visto o exemplo dos meus pais. E é algo que dentro de casa eu tento te incentivar muito, principalmente meu filho mais velho, que tem 3 anos de idade. Eu e minha esposa, a gente sempre senta com ele para ler algum livrinho à noite. A rotina do sono dele eu dou banho no menino mais velho, minha esposa dá banho na menina, depois a gente reza junto no oratório doméstico que a gente tem dentro de casa. Ela bota a mais nova para dormir, dá mamar, bota para dormir. Eu espero ela, vou lendo o livrinho com meu filho mais velho, depois que ela sai, a gente termina de ler livrinho com ele, e aí escova os dentes e ele vai dormir também. Então é algo que tem que ser incentivado, principalmente dentro de casa. A casa define muito, né? Eu costumo falar, pra gente cuidar dessa geração, a gente tem que cuidar da geração anterior. Não dá só vamos cuidar dessa geração, é a geração anterior que forma, então você tem que cuidar dos pais. Na igreja eu tava falando isso com o pessoal ontem, em relação a gente ter um olhar com mais prioridade para essa galera criança, pré-adolescente e adolescente. Mais até que os jovens, porque os jovens já têm mais uma formação um pouco melhor feita, mal ou bem, mas esses aqui dá para formar ainda. Só que aí como é que a gente vai fazer isso? Não é só botando, a igreja tem salinha, não. Eu tenho que educar o pai. Se não educar o pai, um abraço. O governo é a mesma coisa. Eu tenho que educar o pai. Então, como é que eu vou cuidar dessa galera? Eu tenho que educar o pai. Se o pai não quer que o filho tenha tela, não tenha tela. Tem momentos de tela. Sim. Ou pelo menos evite usar ao máximo na frente do filho. Só faltou o óculos. Bota a barba nele. Que é a lata do Harry Potter, velho. Certeza. Ficou parecido demais, velho. Se botar a barba nele aí, já era, velho. Sim, Deus, é isso aí. Tá bom. Fazer um expecto patrono na CLDF. Expurgar os... Meu Deus. Mano, uma vada quebrava no presidente. Não é pra tanto. Gente, chegamos aí. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Chegamos ao final, infelizmente, que o tempo passa rápido do nosso Desligando o Sistema. Aquele podcast que não passa pano pra ninguém, aquele podcast que coloca as coisas na mesa, soluções para uma cidade. Tivemos aqui o Thierry. Primeiro vamos de Thierry para terminar com o Pedrão. Obrigado, Thierry, pela sua presença. Toda vez que você agradeço, veio hoje praiano, roupa praiana, show de bola. Pique Cumbuco, Fortaleza. Praia do Cumbuco, moleque, é isso aí. Vai pra cima, é isso aí. Representando as raízes de Fortaleza. Pedrão, cara, parabéns pela sua atitude de querer mudar, de querer fazer a diferença. Acho que se a gente quiser realmente mudar, a gente tem que arregaçar as mangas, sendo candidato ou qualquer outro tipo de atuação, a gente tem que ser referência e ser exemplo para poder arrastar. Queria te agradecer a sua presença aqui e suas declarações finais aí para o seu público, onde o pessoal te acha, onde não acha, onde compra esse livro, enfim. Perfeito. Esse aqui é meu. Primeiramente, obrigado pelo convite. As pessoas podem me achar nas redes sociais, especialmente no Instagram, @PedroPagano. Tenho também um site, pedropayne.com.br. Por que Pagano? É um dos meus sobrenomes. Pagano Payne? Pagano Junqueira Payne. Pedro Pagano. Caramba. Junqueira Payne. E tu é pagão, velho. Pois é, curiosamente, Pagano e Payne, os dois significam a mesma coisa, que é pagão. Repreendido! Eu sou cristão.
Convertido. Convertido. Mas eu quero, se eu pudesse deixar uma mensagem, seria de fato que a gente possa se meter mais na vida pública, se envolver mais, pesquisar melhor os candidatos que a gente vota, não votar simplesmente por conveniência, porque alguém indicou, deixar para a última hora o voto, né? A gente se preocupar com aquela pessoa que a gente está votando, porque isso influencia nos próximos 4 anos da nossa vida, direta ou indiretamente. E vou deixar meu bordão aqui final, que é mais esporte, mais oportunidade. Obrigado. É isso aí. Chegamos ao final de mais um Desligando o Sistema. Como eu falei, aquele podcast que não passa pano e bota memória em muita gente que não tem memória, além de colocar muita coisa legal, muita gente boa, muito projeto legal que já passou por aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que nos acompanhou aí, que te guarde, te ilumine e te dê direção. Amém. É isso aí. Vamos para cima.